Estamos iniciando mais uma reunião de estudos, né? Esse banquete espiritual maravilhoso. E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os amigos e amigas, confreiras e confrades, sejam bem-vindos a esse encontro maravilhoso. E para nos preparar, como já foi dito nessa slide, quem fará a leitura? Quem vai fazer a leitura? Nossa irmã Cláudia. Nossa irmã Cláudia e Tereza vai fazer a prece. Vamos começar, portanto? Primeira leitura, né? Pronto. Deixa eu abrir aqui, vou abrir agora. O livro é Mestre de Amor, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. A lição é a 33, Na Seara do Amor. Não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. Não apontes os espinhos da estrada, demorando-te à distância deles. Não argumentes com malfeitores, convencido da própria segurança. Não duvides do poder da oração. Não arregimentes adversários para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio destruidor. Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem, porque a moeda insignificante aplicada na beneficência é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Não reclames para satisfação pessoal os excessos que podem atender a múltiplas necessidades dos outros. Não ajudes sem a contribuição estimulante da alegria. Não uses o conhecimento da verdade para exibição vulgar ou para afligir os companheiros. Não menosprezes o tesouro dos minutos, a eternidade é feita de segundos. Não reivindiques afetos ou aplausos para a vaidade, mesmo que todos exaltem a excelência do teu labor. Não ministres programas ásperos e rígidos sem que possas selar as palavras com a ação bem desenvolvida. Não desrespeites o suor alheio granjeado na luta e na dor. Não reclames referências especiais. Não exibas, mesmo discretamente, os teus feitos, porque qualquer bom pregão perde o valor quando nasce do interessado. Não exijas a presença dos amigos onde não te levaram os pés. Não deis entrada ao mal na residência da tua alma. Não abras os ouvidos ao vozerio da maledicência. Não valorizes o mal a ponto de duvidar da vitória final e certa do bem, vivido por Jesus, o Mestre e Senhor. Pronto. Vamos à nossa oração, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos dá em aqui estarmos em busca de aprender um pouquinho mais desses ensinamentos. Te pedimos discernimento, compreensão, sabedoria, para absorver o que aqui estamos a buscar, mas nos auxilia principalmente que possamos praticar estes ensinamentos a cada dia, em cada ação nossa, lembrar da Tua lei, Senhor, que é cumprindo estas leis que estaremos no caminho que nos eleva a Ti. Na certeza de que estás sempre conosco, te pedindo que um sopro do Teu amor possa aquecer os nossos corações e envolvido com esse amor que possamos nós compartilhá-lo com todo aquele que de nós se aproximar. Abençoa, na certeza de que somos ainda tão imperfeitos, ainda tão pequenos, Senhor, mas na certeza do Teu imenso amor por cada um de nós. Fortalece-nos e, com a Tua permissão, passo a palavra ao dirigente do estudo para que ele possa dar o mesmo por iniciado. Que assim seja. Bem, assim sendo, considerando iniciar os trabalhos dessa noite,
passamos a palavra a Sunaide, né, Sunaide, para que você apresente ou reapresente a facilitadora ou o facilitador, que, como eu vi o assunto, seriam os dois, né, no caso, os cônjuges. Reapresentando, né? Com um é bom e dois, hein, Sunaide? Melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Nós Vamos lá, vamos. Sunaide. Ok, Sunaide. Samara. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Eu estou. Pronto. A gente vai, né, dar continuidade ao capítulo 17, desculpa, na Escola de Iluminação, com nosso irmão Alberto, não é? Com contribuição de Dona Cláudia também, esteja à vontade. Alberto, para quem está chegando hoje, ele desenvolve atividades de estudos, de atendimento fraterno, exposições doutrinárias, né, com a dedicação ao Evangelho de Jesus, aos princípios, né, que rege a doutrina espírita. Também está vinculado à sala de estudos Chico Xavier. Alberto é de lá de Santo Amaro, da Purificação, na Bahia. Então, Alberto, passa a palavra a você, votos de um bom trabalho, que o Mestre Jesus e toda a equipe espiritual que coordena o nosso trabalho possa o iluminar na tarefa. Bom trabalho. Obrigado, Sunaide. Gente, muita paz para todos, uma boa noite, e é com alegria e felicidade que eu fico, né, muito grato por esse convite, porque é mais uma oportunidade da gente estudar com responsabilidade e ver o quanto é importante a gente divulgar a doutrina espírita, porque ela se fez bem para a gente, fez bem para muitas pessoas. É preciso que a gente mantenha essa chama acesa, né? E que outras pessoas também se beneficiem com a mensagem da doutrina espírita. Eu gostaria que Cláudia, né, contribuísse também com o trabalho de hoje, por esse estudo, porque esse capítulo 17 é aparentemente simples, mas ele traz muita informação, muito conteúdo, e que daria aqui vários estudos dentro desse capítulo. Então, eu peço à Cláudia que, quando ela contribua também para enriquecer o trabalho, aí levante a mãozinha, Cláudia, para eu ouvir na hora, viu? Gente, esse capítulo, irmão Jacó, ele fala muito da necessidade que nós temos, quando desencarnamos, de trabalhar o ego, de trabalhar o personalismo e o sentimento que a gente leva do personagem. Então, ele fala muito dessa dificuldade em se adequar a essa nova realidade. Nós levamos muito do ego, do personagem que viveu, né? Principalmente quando atuamos em campos de comando, onde somos autoridades, e esse perfil, ele faz parte, né, dos nossos caracteres psíquicos emocionais. E isso ele demonstra no capítulo a dificuldade que ele teve de trabalhar, para ele se adequar ao mundo espiritual, à sociedade que ele foi acolhido, e começar suas atividades no âmbito de auxílio ao próximo, de trabalho mesmo, né? Trabalho em si, na atividade. E eu queria ler aqui um trechozinho que ele trouxe, já nessa parte que trata da instituição renovadora. É tipo uma escola, ele foi para uma escola reaprender, se adequar a essa nova realidade dele. Ele fala assim, como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? No íntimo, pretendia absorver-me em preocupações esmagadoras, ganhar tempo aprendendo e servindo. No entanto, nos recessos da consciência, perseverava a lembrança daquele ensinamento evangélico alusivo ao cego guiando o cego. Não deveria precipitar-me. Convia meditar em oração, suplicar ao Senhor acréscimo e viabilidade espiritual. Era inadiável
o meu reajustamento antes de engrenar-me a novas empresas. Então, ele fala aqui que ele se sentia inapto e obscuro, né? Inseguro, por ele ter trazido na personalidade dele aquele papel de empresário, de pessoas que ele estava sempre no comando, né? Tinha muita gente subordinada a ele, então ele era, apesar dele ter sido espírita, ter, de certa forma, agido com moderação, amorosidade, aplicando o evangelho em relação ao seu subordinado, mas nós criamos, né, não só ele, como todos nós, caracteres para o personagem, tipo assim, né, com esse rigor. Então, às vezes somos um chefe de Estado, às vezes exercemos papel de líderes, e achamos que no plano espiritual vamos manter esse mesmo caracteres. E esses caracteres dificultam, tá, justamente as novas atividades, porque é preciso que a gente se veja num estado assim de adequação ao ser espiritual que somos. Nós não somos o personagem. Eu não sou Alberto, eu estou Alberto. Quando eu vou para o plano espiritual, no processo do desencarne, eu preciso me integrar à minha essência. Eu preciso tomar o meu papel de espírito imortal. Então, pode ser que vá se ajustando ao meu psiquismo, né, a depender do meu nível evolutivo, essa filtragem, né, daquilo que realmente eu sou na essência. Nós temos dificuldade de entender esse processo, né? Mas a ideia que o Espiritismo nos traz é essa, né? Porque reencarnamos várias vezes, criamos vários personagens, né? E geralmente nos ensinamentos espíritas, o espírito ele se apresenta da forma da qual ele se sente bem, né? Ele tem essa liberdade de se apresentar ao personagem que ele mais está inserido nos seus propósitos, né? Então, esse capítulo, ele enfatiza que, ao chegar no plano espiritual, ele descobre que Deus não fere, não humilha e não pune. A bondade divina respeita o tempo de cada alma. Então, irmão Jacó, ele foi privilegiado porque ele foi recebido numa sociedade onde teve amigos, inclusive um espírito que fora filha dele, né? Teve todo o amparo amoroso, né? O carinho, as orientações que lhe deu uma certa tranquilidade nessa receptividade, nessa volta ao plano espiritual. Então, ele foi amparado por méritos e afinidade a uma sociedade que lhe deu todo o apoio, todo o amparo. Então, os pontos que a gente precisa trabalhar nessa parte é que após a morte, né, não há censura cruel. Somos acolhidos com amor porque o objetivo é reajustamento, não punição. Então, os que são acolhidos por pessoas que já desenvolveram certas características do espírito imortal. Agem sem preconceito, agem sem crítica, sem arrogância, humildade. Então, essas são características que às vezes a gente tem que se desvincular, que a gente tem que deixar na Terra, porque aqui muitas vezes a gente vive esse personagem com essas características do autoritarismo, da força, da prepotência, do orgulho, da vaidade. E tem uma parte interessante aqui que ele vai indo, né, para o outro tópico que trata da instituição renovadora, que é o local onde ele é recebido, né, uma escola, e aí ele traz informações da seguinte forma aqui. Nesse estado d'alma, recebi a visita intencional de Guilom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria.
atribuiu-me as dificuldades a transitória inadaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existente ali. Ou seja, ele foi para uma escola estudar, aprender, se conhecer. Talvez seja assim aquela escola que ainda a gente não tem aqui na Terra. Né? Uma escola onde tem professores e alunos ali que estão preocupados em se conhecer. Coisa que a gente não faz aqui. Nessa proposta aqui de Joana, né? Nos estudos que a gente faz, Joana já antecipa a nós aqui encarnados a esses estudos, né? Através do autoconhecimento, da autopercepção, de conhecer os seus defeitos, as suas falhas. E aí você começar a trabalhar através desse estudo iluminativo. Né? O que eu entendo por ensinamento iluminativo é quando você traz o espiritual para as suas vivências diárias. Então, quando você traz essas ideias iluminativas, é algo que traz para o ser informações onde você precisa aplicá-la no seu dia a dia, né? Em tudo. E ele fala, nas falas dele lá na frente, de que toda a experiência que a gente tem aqui na Terra, a mais simples possível, até a mais insignificante, ela é de suma importância. A gente tem que colocar o espiritual para que a gente não perca a oportunidade de trazer daquela experiência algo de novo. Ou seja, cada experiência, cada minuto é importante para a gente refletir sobre esses ideais, essas ideias iluminativas. Né? Então, ele dá um conselho. Né? Sim, Cláudia, pode falar. Não sei se você ia falar, mas assim, só para reforçar que o irmão Jacob, ele se apresenta como um mendigo de luz, né? Ele está precisando, e para ele foi para essa escola porque ele estava se sentindo como não tivesse capacidade, vamos dizer assim, de ajudar o outro, então ele tinha que se capacitar, né? Para ajudar o outro. E esse convite para a escola espiritual, Guilom, ele aconselha, né? Seja menino outra vez, deixe de lado o orgulho, os títulos, a imagem de chefe que tinha da vida terrena, né? Deixe o passado para trás, né? Para você aprender melhor, para você ir com a mente aberta, para você aprender, para você aproveitar mais os estudos, se capacitar mais, né? Então, Guilherme faz esse convite para ele, né? Para saber recomeçar, livre do passado, não é esquecer, mas assim, naquele momento, para aproveitar mais aquela escola, aquele aprendizado, né? E totalmente desprovido, assim, se libertar das preocupações, dos títulos, do que ele foi no passado, para ele começar como se fosse uma criança, porque o que é que remete a uma criança? É a pureza, né? Então vem com a pureza, vem livre para você aproveitar o aprendizado, né? E essa escola de iluminação que vai preparar, né? Que vai ajudar ele, e olha que ele tem uma etapazinha, né? Ele vai, porque o aprendizado que ele teve, a bagagem que ele veio do passado, né? De aprendizado na doutrina espírita, tudo que ele fez, o que ele teve conhecimento, ele não vai passar muito tempo. Vamos dizer que ele fosse passar na escola, dando um exemplo prático, eu vou fazer uma faculdade e vou cursar 4 anos. Vamos dizer que ele passou 1 ano só, porque ele já tinha bagagem, mas ele precisava de um conhecimento ali para ele começar o serviço dele, né? Então, isso nos remete também para a gente é um exemplo, porque assim, a gente precisa estudar, né? Além de tudo, se capacitar, vivenciar, né? Que é o mais importante, porque a fé sem obras é morta. Então, a gente precisa, é um convite, porque esse capítulo é um convite, é assim, eu digo que é cheio de recadinhos do amor, né? Então, ele está dando os recados para a gente praticar, para a gente seguir, é como se fosse um guia. Para mim, no meu entendimento, esse capítulo é um guia, né? Que nos convida a estudar, né?
desprover de título, porque eu sou de vaidade, de ego, de orgulho, o que for. Não. Coração aberto, mente aberta, para a gente aproveitar. É assim que a gente tem que fazer com os estudos, né? Sem apontar dedo, aquilo ali, aqui está dizendo isso é porque você fez assim. Não, sem apontar dedo, sem julgamento, sem nada, né? Então, a gente só pode ajudar o outro quando a gente se sente, a gente está preparado, a gente está capacitado para isso. Então, é um convite para o estudo mesmo, para o conhecimento, né? Com pureza, para a gente aproveitar mais, assimilar mais, sem vaidade, sem orgulho, né? É isso, Alberto, continua. Você falou muito bem, Cláudia, né? Então, o que é ser a proposta dele? Seja menino outra vez, né? Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi, ouvire sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Então, é isso como você falou. Ser criança é no sentido de estar numa postura de aprendizagem, de recomeçar. Uma criança, quando ela é curiosa, ela quer saber, ela precisa ter informação. Então, é nessa condição. Então, Jacó ele trazia muito essas ideias bem estruturadas, vamos dizer assim, uma personalidade forte. Então, ele precisa de desconstruir esse personalismo, se sentir na posição de quem está querendo aprender, para ele se adaptar agora a essa realidade, a novos trabalhos que surgirão, né? Muito bem, Cláudio. Então, o que é que a gente pode aplicar nesse conteúdo, né? Aplicação, né? Eu fiz aqui algumas observações para a gente refletir desse capítulozinho 1, né? Recomeçar exige humildade. A rigidez mental é um obstáculo. O orgulho impede progresso espiritual. O ambiente espiritual é simples, fraterno, sem vaidade. Foi o que eu consegui identificar, né, 5 tópicos, que dá outras palestras, que dá outro estudo, né? Por isso que eu falei no início que parece um capítulo simples, mas não, ele remete a outras reflexões. Tá? E eu captei essa necessidade. E a mensagem central aí desse tópico é que a verdadeira luz, né, começa quando deixamos para trás a postura de superioridade e nos abrimos como aprendizes. Eu me lembrei agora aqui de uma parábola, não sei se vai dar tempo de contar, mas eu vou me resumir bastante. Uma parábola de Jesus, que eu vejo o ponto central daquela parábola é quando Jesus, a parábola do festim de bodas. Eu vou me deter aqui no final. Mas todo mundo sabe a história, né? Onde o reino dos céus, a parábola conta que o reino dos céus, dizia Jesus, que é semelhante a um pai que vai fazer uma festa e vai convidar, né, ao casamento de seu filho. Então, ninguém queria ir. E no final das contas, ele disse assim, vá e convide todos que encontrarem, bons e maus. Olha, bons e maus. O reino dos céus é semelhante a uma festa onde tem bons e maus. E lá no finalzinho, chega o dono da festa e observa que tinha uma pessoa que não tinha túnica nupcial. E pergunta, como é que você entrou aqui sem a túnica? E expulsou. Mas eu me detenho na última frase, que Jesus fala assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Se essa frase final está de acordo com o texto, quem foi escolhido foi justamente alguém que não estava adequado à festa. Poderia ser alguém que não concordava com as ideias, alguém que estava contrapondo, tipo um opositor. Tá? Então, no meu entendimento, eu penso que Jesus, ele tenta desconstruir em nós aquela ideia de ser o escolhido. E geralmente, quem é o escolhido, né? Geralmente o escolhido, no meu entender,
É alguém que é o primeiro da classe, é alguém que se destaca, é o melhor, né? É aquele que está bem em uma posição bem melhor do que todo mundo. Ora, se é uma festa, se o reino do céu é semelhante a uma festa que tem bons e maus, então tem alguém ali melhor do que o outro? Tem. Então, eu vejo que essa escola, né? A gente vai ver lá que essa escola realmente tem espírito de várias ordens, né? A gente vai ver aqui quem são esses alunos, né? Os alunos que frequentam ali com o irmão Jacó, que trazem esses mesmos problemas, né? Do personalismo, dos apegos, dos vícios. Então, eu penso que o reino do céu seria o quê? O plano espiritual, né? O plano que seria o quê? Uma festa, ou seria agrupamento de pessoas, né, com objetivos onde ambos, objetivos em comum, onde quem está ali não é superior nem melhor do que ninguém. Porque todos nós sabemos que eu tenho qualidades boas e qualidades ruins. Tenho coisas melhores que outros não tenho coisas piores que os outros não têm. Então, em grupo, não tem necessidade de ter escolhido. Então, eu interpretei essa palavra dessa maneira, né? Então, eu prefiro não ser escolhido na visão de Jesus, mas sempre ouvir o chamado, porque essa é a ideia que Jesus ele traz para a gente. E ele combatia justamente o pensamento religioso da época, porque os judeus se achavam os escolhidos, né? Isso ia de encontro ao pensamento judaico da época, contra as tradições. Então, Jesus traz esse ensinamento para todos nós. Então, eu trago essa parábola porque ela enfatiza justamente esse grupo, né, ao qual Jacó faz parte. Tá? Então, a gente vai passar aqui para o segundo tópico, que é informações úteis. Sim, tem um trecho que eu quero ler aqui ainda, até a primeira parte. Ó. Andrade me confiou a proteção do gabinete administrativo e afastou-se, depois de explicar que me dedicaria ao aprendizado de apenas algumas semanas, por ser detentor de certas bagagens de conhecimento elevado, recolhidos na esfera carnal, considerando-se que as maiorias dos companheiros ali estacionados nas lições diuturnas disputavam, por enquanto, alguns recursos rudimentares da espiritualidade superior. O que eu entendi é que naquele grupo de alunos que acompanhavam ele, eram espíritos que desencarnaram, mas ainda tinham muitos problemas de conflitos dentro de si, onde eles se sentiam ainda como pessoas encarnadas. Desencarnaram, mas trouxeram os complexos, trouxeram os problemas, ainda se sentiam pessoas com o mesmo os objetivos humanos do personagem, sem se ver ainda como espíritos, né? Por isso que o irmão Jacó, ele ficaria algumas semanas nesse grupo, porque ele já tinha valores espirituais adquiridos. Ele traz essa observação. Então, vamos agora aqui para o item 2, que é as informações úteis, né? Nessa parte do item 2, a ideia central, ela traz que o instrutor ensina que afeições exclusivistas e apegos emocionais rígidos dificultam o progresso espiritual. Então, ele vai tratar aqui, nesse capítulo, nessa parte, do sectarismo, dos grupos aos quais nós fazemos parte, nós damos exclusividades a eles, né? E os apegos rígidos emocionais que a gente tem às coisas e às pessoas. Então, essa característica psicológica, elas dificultam, no plano espiritual, um
desenvolvimento do espírito nas novas atividades, porque é como se nós ficássemos lá fixo às ideias que tivemos aqui na Terra, né? Os papéis que nós exercemos. Então, nós colocamos muito esse personalismo, essas características do personagem, e levamos para o plano espiritual. E esses apegos dificultam o nosso processo de libertação espiritual e de atividades novas no ambiente ao qual nós nos encontramos. Né? E aqui tem uma parte que ele fala aqui. Você apreciará ensinamentos a valer e valer-se-á das possibilidades da escola com eficiência precisa, em meio de espíritos que lhes são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Então, ele foi colocado num ambiente onde, de alunos e colegas que ele não conhecia. Ele aproveita para dizer que o apego excessivo àqueles parentes, aos amigos, nos dificultam a essa percepção com as outras pessoas. Né? Que a gente precisa compartilhar e vivenciar experiências. Tá? Ele fala muito sobre essa questão aqui. Então, ele fala também do perigo quando a gente se envolve de uma forma irracional, instintiva a um relacionamento, onde a gente não cria padrões de verdadeiros sentimentos de amor. Então, a gente se apega, a gente domina, a gente quer exercer um poder sobre o outro. Então, os instintos dominando a nossa essência. Não é isso? Então, isso vai dificultar o nosso processo de desprendimento do plano espiritual. Então, o amor humano é preciso, mas pode virar apego ilusório. O espírito precisa se libertar de redomas emocionais que impedem a visão clara do espírito. Cada alma é um problema particular para si mesma. O progresso exige coragem de enfrentar nossos próprios enigmas inferiores. Tá? Então, eu me lembrei de uma historinha aqui, enigmas interiores. Olha, vou contar aqui uma historinha de um monge. Ele tinha um grupo de alunos, né, e eles andando pelo caminho, aí encontrou uma jovem muito bonita, e na hora que eles iam atravessar o rio, e era uma correnteza forte, e aí a jovem pediu ao monge se ela podia ficar nas costas dele, ele carregar ela. E ela era muito bonita, né? O monge colocou ela na costa, atravessou, de uma margem para outra e foi embora. 10 quilômetros depois, o jovem, né, ainda trazia na mente a imagem da jovem. E ele ficou incomodado. E perguntou ao monge: monge, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Como é que pode o senhor monge carregar nas costas, né, uma bela mulher daquela? Então ele trazia, né? Então o monge fez assim: meu jovem, eu fiz uma caridade de ajudar uma pessoa que me pediu ajuda. Há 10 quilômetros atrás, nós já andamos esse tempo todo, eu já esqueci até dela. Um ato de caridade. E você ainda se perturba, né, com essa cena, com esse momento. Então, quais são esses enigmas, né? E foi que levou esse jovem estudante a refletir sobre esse momento, né? O que ele trazia na mente dele? Que a beleza da mulher, as formas, ela o perturbava ao ponto de ele chegar ao ponto de falar com o mestre
que seria indigno, né, dele carregar nas costas para atravessar e fazer um ato de caridade, né? Então são enigmas. Essa historinha é simples, mas nós passamos a julgar, a condenar, baseado nesses princípios que a gente traz ainda, tá? Nessas observações nossa, individual de cada um. Pode falar, Cláudia. E só ratificando mesmo aí, né? Porque ele fala, né, nas aflições terrestres, nem sempre ajuda esse contato, né, com o contato com espíritos desconhecidos, o aprendizado é mais iluminativo, né? Que ele fala isso muito, que o comum é causar perturbação, quando os espíritos eles são mais conhecidos, né? De nós, se fosse algum familiar, vamos dizer assim. E aí o instrutor, né, fala com ele, né, que é preciso renunciar ao eu, né, aos parentes, aos afins, renunciar ao amor próprio ferido, às afeições exclusivistas, né, o exclusivismo, né, que causa uma perigosa ilusão, né, que isola a gente também, que nos afastam, né, causando uma perigosa uma ilusão, nos levando para um caminho, né, que vai dificultar o nosso aprendizado. E o que eu tenho destacado aqui também, né, a frase, cada um de nós é um problema particular na criação divina, quer dizer, eu primeiro preciso cuidar do eu problema, que é o que Jacob está fazendo, eu preciso cuidar primeiro de mim, para depois eu me dedicar ao serviço, né? Então, cada um de nós somos um problema particular na criação divina. Cada um tem o seu problema, a sua questão, né? Então, eu preciso me resolver para depois eu servir, né? E aí é para a gente enfrentar corajosamente os nossos enigmas, que você falou muito bem aí, porque esses enigmas são as dificuldades de compreensão, como você deu exemplo aí dessa, né? É a dificuldade que a gente tem de compreender, a gente vai, julga, normalmente a gente julga, vem com a maledicência, vem com aquele julgamento, e a gente não compreende, ou então não procura entender, né? A gente tem que se desvencilhar disso, né? E quando ele fala assim, libertar nosso coração das zonas inferiores com valor para fazê-lo. O que é esse valor? Com coragem, com força, com firmeza moral, com disposição. Isso é valor, né? Então, como é que eu vou enfrentar? Como é que eu passo a ter a moral? Quando eu, com coragem, eu renuncio, né, à maledicência, ao que me induz, porque eu tenho o livre-arbítrio. Então, eu tenho uma escolha que eu posso fazer. Ou eu escolho ser moral, ou eu escolho, né, eu cedo ao que é imoral. Então, tudo isso vai depender da minha escolha. Então, a gente precisa ter em mente essa questão do valor. O que é que acrescenta valor para mim? O que é que vai me levar para o caminho da moral, né? Eu tenho que ter coragem para renunciar, eu tenho que ter força para renunciar, porque não é fácil. Renunciar à maledicência, isso aí que você falou, né? Essa dificuldade de compreensão. E é isso que a escola também vai ajudar, né? Para ele que tem um aprendizado. Imagine eu quando chegar lá e que eu tenho que repassar, então eu tenho que agora começar meu deverzinho de casa, né? Então, enfim, e aí na tarefa que ele ainda fala, né? Na tarefa que vai iniciar, você precisa se libertar do excesso do apego do passado, não ficar preso aos métodos antigos, às fórmulas tradicionais, né? Pois tudo isso pode atrapalhar o resultado, né? Então, a gente tem que se libertar disso para a gente poder assimilar melhor esse aprendizado. É isso, Alberto. Muito bem, Cláudio, você falou. Então, é preciso a gente, essa herança, né? Ele fala aqui, ó, ainda não nos achamos no campo de amor equilibrado, a herança do círculo consanguíneo, da simpatia incondicional do grupo sectário ou do impulso preferencial ainda nos acompanha intensamente a esfera em que me reajusto, né? Eu sempre digo assim comigo mesmo, eu estou espírita, o personagem Alberto é espírita, né? Será que eu vou continuar sendo espírita no plano espiritual? Eu penso que se você continuar espírita, né,
é muito pequeno para o espírito você se limitar somente a uma perspectiva humana. Claro que o espiritismo ele traz conteúdos universais, mas eu penso que também, apesar dele ter sido recebido por amigos que foram espíritas, né, isso não quer dizer que eles permaneçam espíritas. Tá? Eu penso que os conteúdos que ele aprendeu aqui é de suma importância para que, no plano espiritual, ele dê continuidade ao desenvolvimento do espírito que ele é. Porque se a gente levar para o plano espiritual o sectarismo também, como é que fica, né? Então, eu penso nisso. Há outras possibilidades de a gente se libertar desses conceitos humanos. É preciso a gente ir pensando sobre isso, né? E de repente desencarna e quer lá esperar os centros espíritas como estão aqui. Né? Lá tem um nome diferente, escolas iluminativas, olha. Eu penso que no plano espiritual, nessa sociedade que ele foi recebida, não tem lá escrito centro espírita tal. Né? Eu penso assim, posso estar até enganado, né? Mas eu penso que é libertador o espírito não se rotular. Então, nós ainda carregamos conosco esses conflitos que precisam ser desconstruídos. Né? Pode falar, Lenita. Eu penso, Alberto, que ao chegarmos nesse novo plano, sejamos alunos novos em tudo aquilo, né? Somos novos alunos para o aprendizado, porque o próprio Jacó, que saiu daqui com a bagagem que saiu, chegou lá com a nota 0, imagine nós, com tantas imperfeições. Então, é bom que a gente, desculpa o termo, comece a baixar a guarda agora, né? E ter essa humildade de entender, quando eu desencarnar, lá eu serei um aluno começando do zero. Porque aí começa a humildade aqui. Mas não só pensar, começar a pôr em prática, né? Porque o pensar, o estudar, não vai levar a gente a lugar nenhum se não se transformarmos moralmente. Isso mesmo, Lenita. Você falou mesmo com equidade, com sabedoria. Então, gente, vamos agora. O que a gente aprende com esse capítulo 2 aí, né? Evitar o favoritismo, o ciúme, os ressentimentos, o orgulho, a vaidade, o que a Lenita acabou de falar, de que adianta a gente ter tanto conhecimento e a gente não colocou em prática, né? Então, quando chegar lá no plano espiritual, a gente vai ter que reavaliar tudo que a gente aprendeu e, na essência, o que foi que a gente levou de praticidade e concretização daquilo que a gente estudou e acreditou. Eu acho que isso é mais importante. Nós não teríamos tanta dificuldade como o nosso Jacó teve, né? Então, abrir o coração para o amor universal, e não ficar somente restrito, né, ao nosso grupinho, à nossa família carnal. Eu preciso ter esse olhar. A dor emocional, muitas vezes, nasce do apego excessivo. Então, às vezes, a gente sofre por excesso desse apego, né, às coisas, às pessoas. Quem sabe, né, a gente não está sofrendo algum problema e não percebe que é o apego que a gente tem a alguém ou às coisas. Então, a transformação espiritual depende da coragem de soltar o que aprisiona. Olha aí, né? Fantástico essa frase. Vou até repetir aqui. A transformação espiritual depende da coragem de soltar o que aprisiona. Então, por que não começar aqui agora, nessa encarnação, a trabalhar esses conteúdos que nos fazem sofrer? Em vez de a gente sentir o apego, a gente desenvolver para o amor. E para acender a própria luz, é necessário quebrar as ilusões do ego
e abrir-se para as relações mais amplas e fraternas. Entrando agora no item 3, que é em aprendizado, eu vou ler aqui um pequeno trecho. Dentro em pouco, familiarizara-me no curso, destina-se a organização ao suprimento de valores educativos ao espírito procedentes da esfera carnal, mas sem grandes compromissos no desvio do bem. É curioso notar que a maioria dos alunos se encontra na posição do homem necessitado do metal precioso, que houvesse demorado muito tempo junto ao filão aurífero, esquecendo o próprio objetivo. Os professores são incansáveis em esclarecer que na reencarnação temos o mais valioso instituto iluminativo, acentuando que, na realidade, todas as lutas terrestres objetivam redimir o espírito e inflamá-lo de virtudes celestiais. Acrescento, no entanto, que, chegado ao santuário do corpo físico, o homem, ouvida os imperativos da sua permanência nos vários degraus da preparação, e passa a perseguir inutilidades ou vantagens efêmeras, quando se não arvora em observador tirânico ou impiedoso crítico dos próprios irmãos de luta, vicia a mente na ociosidade em face da gloriosa bênção recebida, e muitas vezes abandona a escola da carne em deploráveis condições morais pelos débitos assumidos nos maus usos do livre-arbítrio perante as leis inelutáveis que governam a vida. Então, a gente observa aqui, né, que os alunos que estavam ali também são espíritos que não fizeram mal, né, estavam no caminho do bem, mas erraram muito, tiveram desencontros, tiveram atitudes inadequadas, ainda são apegados, mas eles não saíram do propósito do bem. Tá? Porque tem aqueles espíritos que só fazem o mal, não tem nenhuma perspectiva do bom, do belo, do bem. Então, eles trabalham só nessa perspectiva do ódio, do rancor. Mas esses que estavam ali nesse grupo eram espíritos que faziam o bem, mas ainda imperfeitos, né? Incipientes, imaturos, e tinham a necessidade de ser auxiliados depois da morte para que eles se reconduzissem. Né? Olha que bom uma escola dessa, né? Será que nós somos candidatos a ser recebidos, né, numa sociedade dessa, né? Esperamos que sim. Então, a ideia central desse terceiro tópico aqui, que é em aprendizagem, a escola espiritual recebe espíritos que falharam parcialmente na Terra, mas que desejam retomar o caminho. Então, são espíritos que foram recolhidos ali, mas que eles querem aprender, mas têm essas dificuldades ainda próprio necessidade evolutiva, né? Aspectos que a gente não consegue desapegar. Então, a reencarnação, fala também que a reencarnação é o maior instituto iluminativo. Na Terra, muitos esquecem o propósito, buscando apenas vantagens. A dor e o sofrimento têm finalidade educativa, não são castigos. Quem serviu com boa vontade recebe apoio após a morte. Interessante aqui, né? Quem serviu com boa vontade recebe apoio após a morte. Cada desafio é uma lição preciosa. Eu simplifiquei aqui para não ler o texto, e o tópico desse item 3 traz essa abordagem desses itens aqui, né? Então, eu vou aqui tentar elaborar alguma coisa sobre quem serviu
com boa vontade, recebe apoio após a morte. Então, como é que a gente entende servir de boa vontade? É a gente sendo útil naquilo que se propôs a fazer na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, na família, no nosso dia a dia. Para exercer a boa vontade, não é necessariamente estar dentro do centro espírita ou dentro de uma religião. De jeito nenhum. A boa vontade ela começa no nosso pensamento, no nosso sentimento. É ali que se inicia, né, esse processo. Então, a boa vontade é o ato. Você externaliza, servir. Então, aqueles que foram úteis de boa vontade, que às vezes tem coisas que a gente faz de cara feia, né? Às vezes a gente faz coisas por educação, às vezes a gente faz coisas por ética, mas é preciso fazer de coração. Boa vontade é quando a gente faz de coração. E aí a gente não engana a nossa consciência. A gente não engana. Se a gente botar a cabeça no travesseiro, a gente pode analisar os pequenos atos que a gente faz no dia a dia, se for de boa vontade. Porque aqui eles falam. Se a gente serviu de boa vontade, todos que serviram de boa vontade, de coração, receberão apoio no plano espiritual, né? Interessante, a gente está vendo que nada é de graça, né? Tudo exige uma reflexão, exige um esforço próprio, exige o labor de cada um. Não é isso? E vamos passar aqui para o quarto, porque já está chegando o horário. Sim. Então, o que é que a gente entende sobre esse terceiro aí, finalizando, né? O que é que na vida prática a gente coloca em ação? É usar as provas como ferramentas de crescimento, ou seja, as atividades que a gente tem, né? As dificuldades, as atividades que a gente tem no dia a dia, usar isso como ferramenta de crescimento. Não fugir de desafios. Olha, às vezes a gente está procurando o melhor caminho, né? Vou por aqui, porque aqui eu não vou encontrar, né, aquelas pessoas que me dão trabalho, me dificultam. Então, muitas vezes a gente está querendo fugir de problemas, e às vezes é esse problema que, bem administrado, vai resolver um problema que nós temos, uma dificuldade, uma inabilidade. Então, se a gente posterga um momento desse, a gente vai atrasando o nosso próprio progresso, né? Então, não fugir de desafios. Encaradores como... Claudinha, deixa eu só terminar esses dois tópicos aqui. Encaradores como sementes de sabedoria. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser sombrio e castigo, né? E, na síntese, a vida é uma escola. Nenhum obstáculo é inútil. Todos ensinam e elevam. Pode falar, Claudinha. Só para reforçar aí que assim, a anotação que eu fiz, né? Quem ignora os recursos da vida, colhe prejuízo, né? Quem serve com fraternidade, conquista auxílio e oportunidade, né? Então, a oportunidade de progresso após a morte. E assim, só para destacar que o homem agarrado ao prazer fácil, de 1 minuto, perde a bendita sementeira da eternidade. Então, às vezes, pelo vacilo de 1 minuto, a gente pode comprometer a nossa eternidade, né? Então, assim, que a gente pense bem, use muito bem o nosso livre-arbítrio, porque por causa de 1 minuto a gente pode perder muito tempo, né? Só isso que eu queria acrescentar. Então, gente, para encerrar aqui o tópico 4, que é conceitos de uma cartilha preparatória. Então, a cartilha reúne verbetes espirituais fundamentais para o progresso da alma. Isso aqui, Jacó, ele se refere a um livro que ele teve acesso lá na biblioteca dessa instituição, né? São ensinamentos que falava desses
ensinamentos iluminativos, que falava para a alma. Então deve ter sido um livro muito profundo, muito elucidativo, porque ele enfatiza ainda que há necessidade de leitura. Então, esse livro e outros que ele estudou enquanto estava lá, proporcionou a ele pensamentos renovadores, pensamentos iluminativos. Então, a gente vê o quanto é importante a gente ter um livrinho de cabeceira lendo. Mesmo que a gente vá arrastando ali 2 páginas um dia, 3 na outra, 4, mas é preciso que a gente vá lendo, porque a leitura, ela nos beneficia a uma renovação de ideias e de pensamentos. Ele enfatiza isso lá no finalzinho do capítulo. Né? Então, pontos que a gente deve apresentar, né? O espírito é um mundo vivo em evolução, ele fala disso. E nós somos um mundo em evolução. Nós não podemos nos estagnar diante daquilo que estamos vivendo. Às vezes deixamos de viver uma vida ativa porque a gente se aposentou, ou porque o meu núcleo social é pequeno, restrito, mas o nosso mundo íntimo, ele está ali em atividade, ele necessita de algo. E nós não podemos parar no tempo. Quando a gente para no tempo e perdendo as oportunidades de aprender, nessa fase mais avançada da vida, a gente está dificultando esse processo do desencarne. Porque quando a gente chega lá, desatualizado, vamos dizer assim, né? E a gente vai ter que se reintegrar de novo. Porque essa fase mais velha, mais adiantada da vida, ela é muito importante. A gente não se sentir inútil, tá? Ativo. Eu me isolei da sociedade por isso e por aquilo. Tem como eu voltar de novo, me reintegrar até o último momento. Tá? Interessante, gente, que eu faço parte de um grupo na URI, e tem uma senhorinha que já tem quase 100 anos. Ela participa dos estudos, faz poesia, e ela faz questão de, no final dos estudos, ler a poesia dela. Já está batendo 100 anos. Né? E ela está ali no grupinho na internet, não pode sair para ir para o centro, mas ela entra no grupinho dela e faz as poesias, e ela não está isolada. É interessante isso, essa observação. Né? Então, nós precisamos aproveitar esses momentos e aprender. Eu penso que essa senhora, ela já até escreveu um livro de poesia. A mente dela, o espírito dela é dinâmico, é ativo. Né? A idade para ela, física, não tem barreiras. Ela não se entrega. Né? Isso aí serve para a gente como um exemplo. Né? Então, ninguém engana as leis divinas. Trata nesse capítulo. Então, não tem como a gente enganar a lei de Deus, nem a nossa consciência, porque ela está inscrita em nós mesmos. Toda criatura possui sementes de sabedoria e amor. Olha, temos semente de sabedoria e amor, a gente precisa colocar essa semente para germinar. O processo evolutivo vai da animalidade à angelitude. Nós saímos do instinto e vamos para a expressão mais sublime do sentimento, que é o amor, é uma caminhada. E nos tornamos seres angélicos, né? Vamos dizer assim que ser angélico, no meu entendimento, o que significa? Qual era o papel do anjo, né, na criação? Era ser o mensageiro de Deus, né? Isso aí que é a essência. Porque a ideia de santidade ou de ser anjo é um termo religioso, né? Mas a gente precisa contextualizar para o espírito. A gente sabe que o anjo é uma criação que o homem deu aos seres que foram criados com essa finalidade. Né? Nós não entendemos por essa lógica. As religiões, em essência, têm a mesma fonte espiritual.
Então, lá no final, ele fala que nas religiões, por a gente ter rótulos religiosos, a essência é a mesma. Né? Então, no dia que o homem, né, deixar de acreditar no espiritual, eu penso que ele está ali anunciando seu próprio suicídio. O homem que é puramente materialista, ele perde esse sentido espiritual, o sentido da vida espiritual. Então, chega algum momento em que ele vai questionar essa ausência do espiritual. Então, Jesus, aqui no final, ele fala que Jesus é o ministro do absoluto na Terra. Tá? Então, chegamos aqui no finalzinho. E eu queria terminar aqui só com as palavras dele. Quando ele fala assim, ó, Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, e nos governa desde o princípio. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus, em maioridade divina. Enquanto o corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Então, ele fala aqui da importância da leitura, porque a leitura iluminativa vai nos levar a sérios pensamentos. Né? Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, né? Desculpe as minhas falhas, mas estamos aqui no aprendizado, viu? Agradeço a Cláudia pela bela ajuda que ela nos deu aqui. E continuemos lendo e estudando esse livro aí, que ainda falta 3 capítulos, né? Para encerrar. Muita paz e obrigado a todos. Senhor Mário, gratidão, Alberto, gratidão, Cláudia. Mais um capítulo concluído, não é? Tantas reflexões, mas uma parte aí quando fala de Jacobs, que às vezes a gente diz assim, mas ele fez tanto, não é? Mas eu acho que está ligado muito, era o como era feito, né? Às vezes a gente está fazendo tudo muito no sotapo, e eu acho que a essência vai perder, né? Pode ser, né? Isso é uma observação minha, machismo, que a gente olha a biografia dele, né? Fez isso, fez tanto, mas eu acho que está numa parte aí que a falha pode ter sido isso, né? Aquelas coisas que a gente acaba fazendo na casa espírita muito no automático. E às vezes o amor, a doação não está bem conjugado, não. Seu Mário? Elvira fez uma pergunta aí no chat. Microfone fechado, Alberto. Ela pergunta como podemos aplicar o princípio da neutralidade de afeição, sugerido na escola de iluminação em nosso convívio terrestre e nas instituições espíritas, de modo a evitar o exclusivismo e fomentar o amor universal. Está travado para mim. Ô, Elvira, qual foi a pergunta que você fez, minha amiga? Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Oi, meu amigo, boa noite.
É que eu tô meio rouca, mas eu posso ler aqui. Então, como é que a gente pode aplicar o princípio da neutralidade aí, que ele vem nos sugerindo, né, na escola da iluminação, né? Como é que a gente pode aplicar essa neutralidade da afeição, né? Principalmente quando a gente é tão apegado, né, no nosso convívio terrestre, nas instituições que a gente anda, para que a gente evite o exclusivismo e a gente possa fomentar esse amor tão sugerido por Jesus. Como é que a gente pode aplicar esse princípio da neutralidade, né, do afastar-se do que é comum, né, do que esse apego que a gente tem pelas nossas relações. Você falou muito bem, mas como é que eu podia fazer isso? Como é que a gente consegue, na sua opinião? Elvira, isso é um trabalho que a gente faz, não consegue fazer assim de uma hora para outra, né? Eu acho que o desapego a gente só vai adquirindo quando a gente vai entendendo o mundo espiritual, o sentido da vida do espírito. Quanto mais a gente é apegado à matéria, mais dificuldade a gente tem de entender essa realidade. Mas eu penso que tem muitos caminhos simples, né? A gente não agir com preconceito, nem com arrogância. E a gente procurar, como essa historinha que eu falei, né? O reino dos céus é semelhante a uma festa, né, onde tem bons e maus, que todos nós somos iguais. Mas para você construir em você um sentimento de simplicidade, de igualdade do outro, você tem que desconstruir muita coisa do personalismo. A vaidade, o orgulho, a prepotência. E os seres instintivos trazem isso muito forte. Nós, seres instintivos, trazemos muito isso. É inconcebível você amar o outro de outra família, né, o estranho, mas o seu você ama. Mas você é uma pessoa arrogante, violenta, agressiva, mas o seu você ama. Jesus tratou muito isso. Então eu penso assim, que estudar, né? O Evangelho de Jesus, ele é magnífico para isso. Então, através do estudo, se sentindo igual ao outro, reconhecendo que você não é o todo-poderoso, você é um ser humano igual ao outro, e se condoer do outro também, né? Há vários processos, há vários caminhos, mas eu penso que é isso, é você se sentir irmão do outro e começar o trabalho incessante, porque é um trabalho que não tem fim, é ininterrupto. Obrigado, minha amiga, pela pergunta. Não sei se eu Claro, meu respondi. amigo. Obrigada também pela atenção. Isso mesmo. Só rapidinho, só falando também que do egoísmo, né? Porque às vezes a gente termina sendo egoísta, né? E ficar nesse apego. Então, para se desapegar, a gente precisa vencer o egoísmo um pouco, que a gente é um pouco, talvez muito egoísta, né? A gente quer para si e tudo, mesmo com o conhecimento que a gente tem, sabendo que mais lá na frente eu vou encontrar com meu ente querido, sabendo que existe vida depois da morte, né? Nesse processo todo. Mas a gente precisa vencer o egoísmo, porque a gente quer mesmo, não aceita. Eu estou falando por mim, por experiência própria. Eu preciso vencer o egoísmo para deixar o outro ir, né? Então, para mim também tem um pouco, né, de tudo isso que a Alberto falou, mas assim, a gente vencer, né, esses enigmas aí, essa falta de compreensão, porque o egoísmo nos leva por esse caminho mesmo. Além do orgulho, né? Além do orgulho, porque muitas vezes o orgulho, ele nem deixa ver o egoísmo que nós temos. O orgulho é bem maior, que nem deixa a gente perceber esse tanto. As duas chagas que a espiritualidade nos diz, né? Que nós, só combatendo ela, que nós chegaremos, né, à nossa felicidade. Oi, meu amigo, boa noite. É que eu tô meio rouca, mas eu posso ler aqui. Então, como é que a gente pode aplicar o princípio da neutralidade aí, que
ele vem nos sugerindo, né, da escola, da iluminação, né? Como é que a gente pode aplicar essa neutralidade da afeição, né? Principalmente quando a gente é tão apegado, né, no nosso convívio terrestre, nas instituições que a gente anda, para que a gente evite o exclusivismo e a gente possa fomentar esse amor tão sugerido por Jesus. Como é que a gente pode aplicar esse princípio da neutralidade, né, do afastar-se do que é comum, né, do que esse apego que a gente tem pelas nossas relações. Você falou muito bem, mas como é que eu podia fazer isso? Como é que a gente consegue, na sua opinião? Elvira, isso é um trabalho que a gente faz, não consegue fazer assim de uma hora para outra, né? Eu acho que o desapego a gente só vai adquirindo quando a gente vai entendendo o mundo espiritual, o sentido da vida do espírito. Quanto mais a gente é apegado à matéria, mais dificuldade a gente tem de entender essa realidade. Mas eu penso que tem muitos caminhos simples, né? A gente não agir com preconceito, nem com arrogância. E a gente procurar, como essa historinha que eu falei, né? O reino dos céus é semelhante a uma festa, né, onde tem bons e maus, que todos nós somos iguais. Mas para você construir em você um sentimento de simplicidade, de igualdade do outro, você tem que desconstruir muita coisa do personalismo. A vaidade, o orgulho, a prepotência. E os seres instintivos trazem isso muito forte. Nós, seres instintivos, trazemos muito isso. É inconcebível você amar o outro de outra família, né, o estranho, mas o seu você ama. Mas você é uma pessoa arrogante, violenta, agressiva, mas o seu você ama. Jesus tratou muito isso. Então eu penso assim, que estudar, né? O Evangelho de Jesus, ele é magnífico para isso. Então, através do estudo, se sentindo igual ao outro, reconhecendo que você não é o todo-poderoso, você é um ser humano igual ao outro, e se condoer do outro também, né? Há vários processos, há vários caminhos, mas eu penso que é isso, é você se sentir irmão do outro e começar o trabalho incessante, porque é um trabalho que não tem fim, é ininterrupto. Obrigado, minha amiga, pela pergunta. Não sei se eu Claro, meu amigo. respondi. Obrigada também pela atenção. Isso mesmo. Só rapidinho, só falando também que do egoísmo, né? Porque às vezes a gente termina sendo egoísta, né? E ficar nesse apego. Então, para se desapegar, a gente precisa vencer o egoísmo um pouco, que a gente é um pouco, talvez muito egoísta, né? A gente quer para si e tudo, mesmo com o conhecimento que a gente tem, sabendo que mais lá na frente eu vou encontrar com meu ente querido, sabendo que existe vida depois da morte, né? Nesse processo todo. Mas a gente precisa vencer o egoísmo, porque a gente quer mesmo, não aceita. Eu estou falando por mim, por experiência própria. Eu preciso vencer o egoísmo para deixar o outro ir, né? Então, para mim também tem um pouco, né, de tudo isso que a Alberto falou, mas assim, a gente vencer, né, esses enigmas aí, essa falta de compreensão, porque o egoísmo nos leva por esse caminho mesmo. Além do orgulho, né? Além do orgulho, porque muitas vezes o orgulho, ele nem deixa ver o egoísmo que nós temos. O orgulho é bem maior, que nem deixa a gente perceber esse tanto. As duas chagas que a espiritualidade nos diz, né? Que nós, só combatendo ela, que nós chegaremos, né, à nossa felicidade. Verdade. Foi um tema que instigou, não foi? Foi muito bom. Seu Mário Francisco. Microfone fechado.
Eu não sei se o seu marido está conseguindo dar continuidade, né? Mas a gente vai concluir o nosso estudo na noite de hoje, agradecendo aos irmãos aqui presentes, aos mentores espirituais também que coordenam esse trabalho para que ele possa ocorrer, não é? Pedindo a Deus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por uma semana abençoada, com disposição, saúde, para que também, Senhor Deus, essas guerras que ocorrem, né, em outros países, e aqui também aquelas guerras internas, guerras essas que às vezes a gente não sabe, mas que cada um às vezes enfrenta, rogar para que possa tocar no coração dessas pessoas, buscando a paz, a harmonia, pedir também pelo nosso planeta, para que todos nós possamos cuidar, zelar por todos que aqui vivem e por todos aqueles que ainda chegarão aqui. Muita paz a todos, uma boa semana e fique com Deus. Que assim seja. Que assim seja.